A guerra na Ucrânia, que começou como um conflito de contornos familiares, com tanques, trincheiras e artilharia pesada, se transformou em algo radicalmente novo. Estamos em abril de 2026, e o que vemos hoje é uma guerra que não para, que não descansa, que não tem mais um fronte e uma retaguarda bem definidos. A linha de frente se tornou um conceito fluido, quase etéreo. O campo de batalha evoluiu para um cenário de vigilância e ataque contínuos, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. A tecnologia, antes um mero apoio, agora é a protagonista, ditando o ritmo, as táticas e, cada vez mais, o destino dos soldados. A inovação deixou de ser um luxo para se tornar uma questão de sobrevivência diária. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo de adaptação forçada, impulsionado pela necessidade e pela criatividade. A Ucrânia, diante de um adversário com superioridade numérica e material, buscou na tecnologia uma forma de equilibrar a balança. O que emergiu foi um modelo de guerra assimétrico, onde a agilidade e a inteligência superam a força bruta. O confronto deixou de ser apenas sobre conquistar território palmo a palmo. Transformou-se em uma caçada implacável, onde a capacidade de ver sem ser visto e de atacar com rapidez e precisão se tornou a chave para a vitória em cada pequena escaramuça, em cada momento do dia. É uma guerra de informação, de sensores e de algoritmos. O impacto dessa nova realidade é profundo. Para os soldados no terreno, a sensação de segurança simplesmente desapareceu. Não há mais um momento de descanso, um lugar para se esconder. A ameaça pode vir de qualquer lugar, a qualquer hora, muitas vezes de um inimigo invisível, operando a quilômetros de distância. Essa pressão constante redefine não apenas as táticas militares, mas também a própria psicologia da guerra. O estresse de estar perpetuamente sob observação, sob o risco iminente de um ataque preciso e letal, cria um desgaste mental e físico sem precedentes na história dos conflitos armados. A guerra se tornou uma experiência onipresente e sufocante. O conceito tradicional de uma batalha, com começo, meio e fim, foi substituído por um fluxo contínuo de operações. A zona de morte, antes restrita a áreas específicas do combate direto, agora se estende por quilômetros a partir da linha de contato, cobrindo praticamente toda a área de operações. Mover um veículo, agrupar tropas ou até mesmo acender um fogo para se aquecer pode ser uma sentença de morte, detectada em segundos e punida em minutos. Esta é a nova cara da guerra no século XXI. Um laboratório a céu aberto, onde as estratégias do futuro estão sendo escritas com sangue, suor e silício. Uma guerra que, literalmente, nunca dorme. No coração desta nova fase da guerra está um sistema integrado de vigilância e ataque, que funciona como um organismo vivo e inteligente. Imagine só, uma vasta rede de olhos e ouvidos espalhados pelo campo de batalha. São drones de reconhecimento, sensores de movimento, câmeras térmicas e satélites, todos conectados e compartilhando informações em tempo real. Essa teia digital cobre o território inimigo dia e noite, criando uma imagem detalhada e constantemente atualizada de tudo o que acontece. Cada movimento, cada concentração de tropas, cada veículo é identificado, catalogado e rastreado. É o conceito de consciência situacional elevado a um nível quase absoluto. A magia, ou a tragédia, dependendo do ponto de vista, acontece na velocidade da comunicação. Assim que um alvo é identificado por um drone de reconhecimento, por exemplo, suas coordenadas e imagens são transmitidas instantaneamente para um centro de comando, mas não um grande centro de comando a centenas de quilômetros de distância. Muitas vezes a informação vai direto para a unidade de ataque mais próxima, seja ela uma equipe de operadores de drones FPV, uma bateria de artilharia ou um esquadrão de infantaria. O tempo entre a detecção do alvo e o ataque foi reduzido de horas, como era comum em conflitos passados, para meros minutos.
Essa compressão do tempo é uma das características mais revolucionárias desta guerra. Para as tropas russas, o efeito é devastador. A sensação é de estar dentro de uma arena, sob os olhares de um predador invisível e onipresente. A capacidade de manobra fica drasticamente reduzida. Formações de ataque tradicionais, com colunas de blindados, tornaram-se suicidas. Qualquer concentração de força é rapidamente detectada e neutralizada. Isso obriga as tropas a se dispersarem em pequenos grupos, a se moverem principalmente à noite ou sob condições climáticas adversas, e a viverem em um estado de alerta constante. A eficácia operacional cai vertiginosamente, enquanto a vulnerabilidade aumenta em todas as posições, desde a linha de frente até as áreas de logística na retaguarda. Psicologicamente, o impacto é imenso. A falta de momentos de trégua, a impossibilidade de baixar a guarda, gera um nível de estresse que mina o moral e a coesão das unidades. Soldados relatam a sensação paralisante de que cada movimento seu está sendo observado. Essa pressão psicológica contínua é uma arma tão poderosa quanto os explosivos carregados pelos drones. A Ucrânia conseguiu transformar o campo de batalha em um ambiente hostil, não apenas fisicamente, mas também mentalmente, onde o inimigo não é apenas o soldado que atira, mas também o olho invisível no céu que nunca pisca e nunca perdoa um erro. Se há um símbolo que define esta nova era da guerra, é o drone. E não estamos falando apenas de grandes aeronaves militares, mas principalmente dos pequenos e ágeis drones FPV, ou First Person View. Originalmente projetados para corridas e hobby, esses aparelhos foram adaptados de forma engenhosa para o combate. Equipados com uma câmera que transmite a visão em primeira pessoa para os óculos do operador e carregando uma pequena carga explosiva, eles se tornaram a arma mais letal e onipresente do campo de batalha. Sua velocidade, manobrabilidade e baixo custo permitem que sejam usados em massa, criando um enxame constante sobre as posições inimigas. A eficácia desses pequenos drones é assustadora. Eles podem voar baixo e rápido, contornando obstáculos para atingir alvos em seus pontos mais vulneráveis. Media Group. FPV Drone Approaching Tank from Above. Drone Strike on Tank's Roof. Top-down view of tank being targeted by drone stock distribute equally. A parte superior de um tanque, a janela de uma casa-mata, ou até mesmo um soldado individual em uma trincheira. O operador, a quilômetros de distância, guia o drone com a precisão de um videogame, transformando-se em um caçador cirúrgico. A proliferação desses drones tornou o movimento de qualquer veículo blindado ou grupo de soldados a pé uma aposta de altíssimo risco. Relatórios recentes, como o do Instituto Francês de Relações Internacionais de fevereiro de 2026, indicam que a proporção de baixas causadas por drones saltou para até 80% em alguns setores. Mas o ecossistema de drones não se limita aos pequenos FPVs. Drones maiores, com maior autonomia e capacidade de carga, desempenham outros papéis cruciais. Alguns são usados para reconhecimento de longo alcance, permanecendo no ar por horas e mapeando as movimentações inimigas em profundidade. Outros funcionam como bombardeiros, lançando múltiplas granadas ou morteiros sobre posições fortificadas. Há ainda aqueles que atuam como guias, iluminando alvos com laser para que mísseis ou projéteis de artilharia guiados possam atingi-los com precisão milimétrica. Essa combinação de diferentes tipos de drones cria uma cobertura quase total da área de combate. Essa nova realidade marginalizou o papel dos tanques e veículos blindados que antes dominavam o campo de batalha. Ataques frontais, liderados por blindados, tornaram-se raros e extremamente custosos. Comandantes relatam que seus tanques agora passam a maior parte do tempo escondidos, sendo usados como artilharia de posição fixa, atirando de longas distâncias, em vez de liderar assaltos. A guerra de manobras deu lugar a uma guerra de atrito, onde a sobrevivência depende mais da capacidade de se esconder
do que da espessura da blindagem. Os pequenos gigantes do ar reescreveram as regras do combate terrestre. A revolução não tripulada não se limita aos céus. Enquanto os drones aéreos dominam as manchetes, uma transformação mais silenciosa, mas igualmente importante, está acontecendo no chão. Veículos terrestres não tripulados, conhecidos como UGVs ou simplesmente robôs terrestres, estão se tornando uma presença cada vez mais comum e vital no campo de batalha ucraniano. Eles assumem as tarefas mais perigosas, sujas e difíceis, aquelas que colocam a vida dos soldados em risco extremo. A lógica é simples e brutalmente eficaz. Se uma máquina pode fazer o trabalho, por que arriscar um ser humano? Uma das aplicações mais críticas para esses robôs é a logística e a evacuação médica. A zona de morte expandida pelos drones tornou o resgate de feridos uma missão quase impossível. O tempo médio de evacuação em algumas áreas ultrapassou 3 dias, anulando completamente o conceito da Golden Hour, a primeira hora após o ferimento, que é crucial para a sobrevivência. Aqui entram os UGVs. Pequenos veículos sobre esteiras controlados remotamente são enviados para a linha de frente para entregar munição, água e suprimentos. E, crucialmente, para trazer de volta os feridos. Segundo o ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, até janeiro de 2026, esses robôs já haviam realizado mais de 7.000 missões desse tipo, salvando inúmeras vidas. Além da logística, os robôs terrestres estão começando a assumir papéis de combate direto. Alguns são equipados com metralhadoras e operam como postos de sentinela móveis, defendendo posições sem expor soldados ao fogo inimigo. Outros são transformados em minas móveis, sendo guiados para debaixo de veículos inimigos antes de detonar. Existem também os robôs de reconhecimento, que podem entrar em edifícios, túneis ou áreas urbanas destruídas para mapear o terreno e identificar a presença inimiga antes que as tropas de infantaria avancem. Eles são os olhos e os ouvidos da infantaria no nível do solo, reduzindo o risco de emboscadas. A integração desses robôs terrestres com os drones aéreos cria um sistema de combate ainda mais complexo e letal. Um drone aéreo pode identificar uma posição inimiga, e um UGV armado pode ser enviado para neutralizá-la, tudo coordenado por operadores a uma distância segura. Essa sinergia entre as máquinas do ar e da terra representa o próximo passo na evolução da guerra não tripulada. Embora seu uso ainda não seja tão massivo quanto o dos drones aéreos, a tendência é clara. As máquinas estão assumindo cada vez mais funções no campo de batalha, afastando o ser humano da linha de fogo direta e mudando a natureza do risco e do sacrifício na guerra. A revolução dos drones e sensores transformou radicalmente o uso da artilharia. No passado, a artilharia era muitas vezes uma arma diária, disparando barragens massivas para saturar uma determinada região, na esperança de atingir algo importante. Era um método caro, que consumia uma quantidade imensa de munição e causava grande destruição colateral. Hoje, graças ao fluxo de informações em tempo real fornecido pela rede de vigilância, a artilharia tornou-se uma ferramenta de precisão cirúrgica. Cada disparo é guiado por dados, transformando a informação, literalmente, em pólvora direcionada. O processo é um exemplo de eficiência militar. Um drone de reconhecimento sobrevoa a linha de frente e identifica um alvo valioso, uma peça de artilharia inimiga, um centro de comando, um depósito de munição. As coordenadas exatas do alvo são transmitidas instantaneamente para a bateria de artilharia mais próxima. Em questão de minutos, às vezes segundos, um ou mais projéteis são disparados. O mesmo drone que localizou o alvo, ou outro que esteja na área, pode então observar o impacto em tempo real e fornecer correções imediatas para o disparo seguinte, se necessário. É um ciclo de observar, orientar
decidir e agir que acontece em uma velocidade vertiginosa. Esse novo modelo, conhecido como Recon Strike Complex, ou Complexo de Reconhecimento e Ataque, aumenta drasticamente a letalidade e a eficiência da artilharia. Em vez de dezenas de projéteis para destruir um alvo, muitas vezes basta um ou dois. Isso não apenas economiza munição preciosa, um fator crítico em uma guerra de atrito, mas também permite que as unidades de artilharia ataquem mais alvos em menos tempo. Além disso, a precisão reduz os danos a áreas civis, embora a guerra em si continue inerentemente destrutiva. Para as forças russas, isso significa que nenhuma posição é segura. Mesmo a quilômetros da linha de frente, seus ativos mais importantes estão sob ameaça constante de um ataque preciso e vindo do céu. Essa evolução também mudou a dinâmica da contra-artilharia, a batalha entre as peças de artilharia dos dois lados. Antes, localizar uma bateria inimiga era um processo lento, que dependia de radares ou reconhecimento aéreo limitado. Agora, um drone pode detectar o clarão de um disparo e transmitir a localização da peça de artilharia inimiga quase que instantaneamente, permitindo uma resposta imediata. Isso força as unidades de artilharia a adotarem táticas de atirar e correr, mudando de posição constantemente para não serem localizadas e destruídas. A artilharia, uma das mais antigas formas de guerra, foi completamente reinventada para a era digital. Em um campo de batalha tão dependente de drones, sensores e comunicações sem fio, surge uma outra guerra, invisível, mas absolutamente crucial: a guerra eletrônica. Este é o jogo de gato e rato travado nas ondas do rádio. De um lado, estão os sistemas que tentam interferir, bloquear e derrubar os drones e as comunicações do inimigo. Do outro, estão os esforços constantes para superar essas contramedidas, proteger os próprios sinais e manter a rede de vigilância e ataque funcionando. É uma batalha silenciosa, travada por engenheiros e especialistas, mas cujos resultados têm consequências imediatas e mortais no terreno. A Rússia, com sua longa tradição em guerra eletrônica, investiu pesado em sistemas de interferência para cegar os drones ucranianos e cortar a comunicação entre operadores e máquinas. No início, esses sistemas tiveram algum sucesso, criando bolhas onde os drones simplesmente caíam do céu ou perdiam o sinal de vídeo. No entanto, a Ucrânia demonstrou uma capacidade notável de adaptação. Seus engenheiros e uma rede descentralizada de inovadores trabalham incansavelmente para modificar os drones, mudando as frequências de operação, desenvolvendo antenas mais resistentes e até mesmo incorporando inteligência artificial para que os drones possam completar suas missões, mesmo que percam o contato com o operador. Esse ciclo de medida e contramedida é implacável. Quando um lado desenvolve uma nova técnica de interferência, o outro lado rapidamente desenvolve uma forma de contorná-la. É uma corrida tecnológica em alta velocidade. Por exemplo, para superar o bloqueio de sinais de GPS, os drones começaram a usar sistemas de navegação visual ou inercial. Quando os sistemas de interferência se tornaram mais potentes, os operadores de drones aprenderam a usar táticas de voo baixo, usando o terreno como escudo para se esconder das ondas de rádio inimigas. A guerra eletrônica não é apenas sobre tecnologia, mas também sobre tática e astúcia. A importância desta guerra invisível não pode ser subestimada. A capacidade de dominar o espectro eletromagnético significa a capacidade de ver enquanto o inimigo está cego, de se comunicar enquanto as redes do inimigo estão em silêncio, de atacar enquanto o inimigo não consegue se defender. A Ucrânia tem se destacado por sua agilidade e descentralização, permitindo que novas soluções sejam desenvolvidas e implementadas no campo de batalha em questão de semanas, ou até dias. Essa velocidade de inovação tem sido um fator decisivo para manter a eficácia do seu modelo de guerra baseado em drones, em um ambiente eletronicamente contestado.
Toda essa tecnologia sofisticada e operações contínuas seriam impossíveis sem dois componentes fundamentais, muitas vezes esquecidos: uma logística eficiente e o fator humano. Por trás de cada drone no ar, há uma complexa cadeia de suprimentos. Esses drones, especialmente os FPV, têm uma vida útil curta. Eles precisam ser montados, equipados com explosivos, transportados para a linha de frente e distribuídos para os operadores. Peças de reposição, baterias e munições precisam fluir constantemente para manter a pressão sobre o inimigo. Manter esse motor funcionando é um desafio logístico monumental. A Ucrânia conseguiu criar um sistema logístico ágil, sustentado tanto pelo apoio internacional quanto por uma impressionante organização interna, envolvendo voluntários e pequenas empresas. Em contraste, a Rússia tem enfrentado dificuldades significativas em sua logística, um problema que tem afetado sua capacidade operacional desde o início da guerra. Manter uma operação de alta tecnologia em larga escala exige mais do que apenas ter o equipamento. Exige a capacidade de mantê-lo, repará-lo e fornecê-lo de forma consistente às tropas que dele dependem. A guerra não é vencida apenas no fronte, mas também nas estradas, nos depósitos e nas oficinas de reparo. No entanto, a tecnologia, por mais avançada que seja, é apenas uma ferramenta. O fator decisivo continua sendo o ser humano que a opera. A Ucrânia investiu pesadamente no treinamento de milhares de operadores de drones e na descentralização do comando. Em vez de esperar por ordens de um general distante, as pequenas unidades no terreno têm a autonomia para tomar decisões rápidas. Um operador de drone que identifica uma oportunidade pode agir imediatamente, em coordenação com outras unidades próximas. Essa flexibilidade e velocidade de decisão no nível tático são uma vantagem imensa contra uma estrutura de comando mais rígida e centralizada. A habilidade, a coragem e a capacidade de improvisação dos soldados no terreno são o que dá vida a todo esse sistema tecnológico. São eles que adaptam os drones comerciais para o combate, que desenvolvem novas táticas para superar as contramedidas inimigas e que arriscam suas vidas para operar esses equipamentos perto da linha de frente. O soldado do século XXI não é apenas um combatente, mas também um técnico, um inovador e um tomador de decisões. A guerra na Ucrânia demonstra que, mesmo na era dos robôs e da inteligência artificial, a qualidade, o treinamento e o moral do soldado continuam sendo o recurso mais valioso em qualquer exército. Esta nova fase da guerra não é travada apenas no campo de batalha, mas também nas telas dos nossos celulares, computadores e televisões. A mesma câmera que guia um drone FPV para o seu alvo também registra a ação. Esses vídeos, curtos, dramáticos e muitas vezes brutais, são editados, musicados e compartilhados nas redes sociais quase que instantaneamente. A guerra tornou-se um espetáculo midiático, transmitido em tempo real, com um poder de influência global sem precedentes. Cada ataque bem-sucedido não apenas destrói um alvo inimigo, mas também se torna uma peça de propaganda. Essa dimensão informacional da guerra tem múltiplos objetivos. Para o público interno e internacional, esses vídeos servem para reforçar a narrativa de uma resistência eficaz e tecnologicamente avançada. Eles ajudam a manter o moral da população, a justificar o esforço de guerra e a garantir o apoio contínuo de aliados. Ver um drone ucraniano destruindo um tanque russo de última geração tem um impacto muito mais poderoso do que qualquer comunicado de imprensa. A imagem se tornou uma prova de eficácia, uma arma na batalha pela opinião pública, que é fundamental para a sustentação de um esforço de guerra prolongado. Para os soldados, o efeito é duplo. Para os ucranianos, ver o sucesso de suas operações reforça a confiança em suas táticas e equipamentos, criando um ciclo de feedback positivo. Para os soldados russos, o impacto é corrosivo. Eles não apenas enfrentam a ameaça física constante,
mas também sabem que sua vulnerabilidade está sendo transmitida para o mundo todo. Ver seus companheiros e seus equipamentos sendo destruídos em vídeos que se tornam virais aumenta o medo, a paranoia e mina a confiança no seu próprio comando. É uma forma de guerra psicológica que ataca diretamente o moral do adversário, 24 horas por dia. A proliferação dessas imagens também muda a percepção da guerra para quem está de fora. Ela nos aproxima da realidade brutal do combate de uma forma crua e sem filtros. Ao mesmo tempo, a apresentação no estilo de videogame, com trilhas sonoras e edições rápidas, corre o risco de banalizar a violência e nos dessensibilizar para a tragédia humana que está por trás de cada explosão. Estamos testemunhando a guerra como nunca antes, com uma intimidade desconfortável e uma distância digital. Essa nova transparência, ou a ilusão dela, é uma característica indelével dos conflitos do século XXI, com consequências que ainda estamos começando a entender. A guerra na Ucrânia, na sua fase atual, é mais do que um conflito regional. É um vislumbre do futuro da guerra. As inovações e estratégias que estão sendo testadas e aprimoradas neste campo de batalha estão sendo observadas de perto por militares e analistas do mundo todo. O modelo de vigilância e ataque contínuos, baseado em uma rede de sensores e atuadores não tripulados, provavelmente se tornará um padrão para futuros conflitos. A era das grandes formações de tanques liderando ataques em campo aberto pode estar chegando ao fim, substituída por enxames de drones inteligentes e operações descentralizadas. A lição mais clara é que a superioridade tecnológica e a velocidade de adaptação podem compensar a desvantagem numérica. Um exército menor, mas mais ágil, inovador e tecnologicamente integrado, pode enfrentar uma potência militar tradicionalmente superior. A capacidade de inovar mais rápido que o adversário, de desenvolver novas táticas, novas tecnologias e novas formas de contornar as defesas inimigas, tornou-se uma variável estratégica central. Os ciclos de desenvolvimento, que antes levavam anos, agora precisam acontecer em semanas ou meses para se manterem relevantes no campo de batalha. O conflito também destaca o crescente entrelaçamento entre os domínios militar e civil. Drones comerciais, softwares de código aberto, redes de voluntários e a impressão 3D desempenham um papel crucial no esforço de guerra ucraniano. A fronteira entre a indústria de defesa tradicional e a inovação tecnológica civil está se tornando cada vez mais tênue. Isso sugere que a resiliência e a capacidade de mobilização de toda a sociedade, incluindo seus talentos tecnológicos, serão um fator cada vez mais importante na segurança nacional de um país. Por fim, a guerra na Ucrânia nos deixa com uma reflexão sombria. A tecnologia, que prometia guerras mais limpas e cirúrgicas, na verdade criou um campo de batalha mais letal, persistente e psicologicamente desgastante. A ausência de trégua, a sensação de estar constantemente caçado, eleva o sofrimento humano a um novo patamar. Enquanto as nações aprendem as lições táticas e estratégicas deste conflito, a lição mais importante talvez seja a mais antiga de todas: a busca incansável por alternativas à guerra. Porque o futuro que está sendo desenhado na Ucrânia é um futuro onde não há lugar para se esconder.